Shalom, shalom, meus amigos, sejam todos bem-vindos para mais um estudo de Parashá. Estou aqui com o Urosh Moshe, da Havat Hesed, e acompanhando um pouco a leitura dele, vou fazer também a leitura da Torá, me baseando nos estudos aqui feitos com o Urosh Moshe. E hoje nós iremos estudar a porção semanal chamada Kitzar, onde o Eterno dá algumas ordens ao povo de Israel, e nós iremos aprender sobre isso agora, tá bom? Vem comigo, Shalom Haverim, e vamos que vamos. Primeiramente, nós sempre recitamos a bênção da Torá, e por isso nós iremos recitar agora, ok? Baruch atah Adonai, Eloheinu melech haolam, asher Barrabanu mikol hamim venatan lanu torato, Baruch atah Adonai noten hatorá. Então, fizemos aqui a bênção da Torá. Vamos agora a leitura da Torá. E falou o Eterno a Moshe Rabbeinu, dizendo: quando receberes a soma dos filhos de Israel, conforme seu número, dará cada um o resgate da sua alma ao Eterno, ao contá-los, e não haverá nele mortandade ao contá-los. Isto dará cada um que passar para o número dos que são contados, metade de um ciclo, segundo o ciclo da santidade. 20 gueras o ciclo, a metade do ciclo. Oferenda separada será para o Eterno. Todo aquele que passar pelo número dos que são contados, da idade de 20 anos e para cima, dará oferenda separada ao Eterno. Dará oferenda separada ao Eterno. O rico não aumentarás e o pobre não diminuirás. Da metade de um ciclo para dar a oferenda separada ao Eterno, a fim de espiar pela vossa alma, e tomarás o dinheiro da expiação dos filhos de Israel, e o darás para o servir da tenda da reunião, e será para os filhos de Israel como memória diante do Eterno, para expiar pelas vossas almas. E falou o Eterno a Moshe Rabbeinu, dizendo: e farás um lavatório de cobre, e suas bases de cobre para lavar, e o colocarás no lavatório de cobre. Entre a tenda da reunião e o altar, e porás ali água, e lavarão nele Aarão e seus filhos, suas mãos e seus pés, e ao entrares na tenda da reunião, lavar-se-ão com água e não morrerão. Ou, ao se chegar ao altar para servir, para oferecer a oferta queimada ao Eterno, e lavarão as suas mãos e seus pés, e não morrerão. E será para ele estatuto perpétuo, para ele e para a sua semente por suas gerações. E falou o Eterno a Moshe Rabbeinu, dizendo: e tu tomar para ti especiaria principal, mirra pura, 500 ciclos, e a metade de cinamomo aromática, isto é, 250, e canelas aromáticas 250, e de cassia 500 ciclos, 2 ciclos da santidade, e de azeite de oliveira a medida de 1 rim, e farás disto óleo de unção sagrado e especiaria misturada, obra de perfumista, óleo de unção de santidade será, óleo de unção será.
e ungirás com ele a tenda da reunião, e a arca do testemunho, e a mesa, e todos os seus utensílios, e candelabros, e utensílios, o altar do incenso, a altura da oferta de elevação e todos os seus utensílios. E levarão as suas bases, e os santificarás. E será a santidade de santidade. Todo aquele que tocar nele se santificará, e Arão e seus filhos ungirás, e os santificarás para me servir. E os filhos de Israel fará, dizendo: óleo de unção de santidade será para mim por gerações, e sobre carne de homem não será untado, e da mesma composição não farei outra como ela. Santidade é ela, santidade será para vós. Todo homem que fizer semelhantemente a ele e que usá-lo para fim estranhos será exterminado do seu povo. E disse o Eterno a Moshe Rabino: toma para ti especiarias, estoraque, cravos e odor, galbano, especiaria, outros, e incenso puro, cada um será de igual peso, e fará delas incensos, um perfume segundo as obras do perfumista, e será misturado, e será puro, e será santo, e moerás uma parte dela, e reduzirás o pó, e o porás diante do testemunho, na tenda da reunião, onde me encontrarei para falar contigo. Santidade de santidade será para vós. E o incenso que farás como sua composição, não farei para vós sagrado, e considerarás para o Eterno. O homem que fizer igual a este para o cheirar será banido do seu povo. Capítulo 31, verso 1. E falou o Eterno a Moshe Rabino, dizendo: olha, chamei por seu nome a Betsalel, filho de Uri, filho de Hu, da tribo de Judá, e o enchi de espírito de sabedoria, espírito de Deus, em ciência e inteligência, em saber e em toda a sorte de obras, para pensar em obras de mestre, para trabalhar em ouro, em prata e em cobre, e na arte de gravar pedras de engaste, e na arte de entalhar madeiras para fazer toda a obra. E eu, eis que designei juntamente com ele a Oliave, filho de Ahissamar, da tribo de Dan, e no coração de todo sábio pus ciência, e farão tudo o que lhe ordenei. A tenda da reunião, a arca para o testemunho, o tampo, e que está sobre ela, e todos os objetos da tenda, a mesa e seus objetos, candelabros puros e todos os seus objetos, e o altar do incenso. O altar da oferta e o altar de elevação, e todos os seus objetos, e lavatórios e sua base, as vestimentas do serviço e as vestimentas da santidade, para Arão, o sacerdote, e as vestimentas dos seus filhos para servir, o óleo da unção e o incenso das especiarias para a santidade, com tudo que ordenei farão. E falou o Eterno a Moshe Rabino, dizendo: e tu fala aos filhos de Israel, dizendo: de certo, meus
sábados guardareis, pois este é o sinal entre mim e vós para vossas gerações, para saber que eu sou o Eterno, vós que santifica. E guardareis o Shabat, que é santidade, ele para vós. Aquele que é o profanares será morto, porque todo aquele que fizer nele trabalho, a sua alma será banida do meio do seu povo. 6 dias trabalhará, e no 7º dia será sábado de descanso, santificado para o Eterno. Todo aquele que fizer trabalho no dia de sábado será morto, e guardarão os filhos de Israel o sábado para fazer sábado por suas gerações, uma aliança perpétua entre mim e os filhos de Israel, e um sinal é ele para sempre, que em 6 dias o Eterno fez os céus e a terra, e no 7º dia ele folgou do seu trabalho. Então, no Shabat, a gente não trabalha. Pois bem, meus queridos que acompanham os vídeos, né? Aqui a gente só faz a leitura da Torá, né? Porque é baseado tudo na leitura da Parashá da semana, né? Parashá de Tetzaveh, que começa aqui em Êxodo, capítulo 30. E vamos adiante. Vamos fazer aqui a bênção da Torá, para que a gente possa finalizar, né? Diz aqui, no Sidur, capítulo 93. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, asher natan lanu Torah emet v'hayu lanu betorreinu, Baruch atah Adonai noten haTorah. Amém. Falando, né? Deixa eu até ler aqui. E o Rosh Moshe, aqui assistindo o Shaharit dessa manhã, a manhã de Orishon. Eu queria falar. O Rosh Moshe da Havat Hesed. Viu o Rabino aí, viu o Rosh, que tem aprendido muitas coisas com esse grande homem. Que o Eterno conserve cada dia sabedoria e santidade, pureza, e dê muito a ele saúde e força. Eles estão falando que essa não é uma guerra contra o Irã, mas é contra todos os muçulmanos.